para se eleger de novo, aí o pessoal começava a falar: ei, corrupto, você tinha que estar na cadeia, seu ladrão, não sei o quê. E ele ficou muito perturbado. E o amigo dele então chegou para o pastor, né? O pastor falou: pastor, ore por favor pelo fulano de tal, pelo candidato X. Aí, meu pastor, por quê? Pastor, ele está sendo muito perseguido pelos demônios. Ele não pode nem sair na rua, pastor. O pessoal fica gritando. Aí o pastor falou: rapaz, bem que eu vou orar por esse sujeito. Aí de repente, né, ele teve uma ideia. Falou: irmão, é o seguinte, briga de família a gente não se mete, viu? Então vamos deixar do jeito que está. Amém. Glória a Deus. Mas é o seguinte, nós temos convidados aqui que não foram apresentados, né? O William está tão cheio do Espírito Santo e não apresentou nossos convidados. Eu gostaria de apresentar nossos convidados aqui. Quem está nos honrando aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, pode levantar as mãos. Queremos conhecer. Tem alguém? Vamos dar uma salva de palmas para essa preciosa irmã. Seja muito bem-vinda. Nós amamos muito, muito você, tá? Fique bem à vontade aqui, pode já considerar aqui da nossa família. Mas alguém está nos honrando com sua presença? Nós temos uma, né, ela já é daqui, já é meio, né, meio Fortaleza, Paz de Fortaleza, mas de certo modo registramos a sua presença na mãe da Denise. Seja bem-vinda, tá? Você é muito querida, você é muito especial. Então, para todos esses irmãos, vamos dar uma salva de palmas bem forte, bem forte, bem forte. Amém. O nosso texto principal de hoje é João capítulo 14, versículo 13 e 14. Então vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 14, versículo 13 e 14. Encontraram? Encontrou? Diga amém. Hoje é que o celular é rápido, irmãos. Olha, eu não sou contra quem gosta da Bíblia de papel, eu acho maravilhoso, tá? Mas hoje em dia, com o iPad, com o smartphone, no trocar de olhos, né? No tocar de dedos assim, você já fica com a palavra. Então vamos ler esse texto. Diga comigo. Versículo 13 diz assim: tudo, vamos falar bem alto comigo, tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Interessante, irmão, parece aqui que há uma redundância, uma duplicidade de coisas. Ele fala duas vezes: se pedires em meu nome, o que vai acontecer? Eu farei. Olha assim, eu quero assim dar muito parabéns para você que está aqui, porque a igreja, no geral, está passando por um certo processo, eu creio assim. Mas pior ainda está no mundo, porque o mundo já não cria em Jesus, né? Já podia até, assim, na alma, crer só na alma em Jesus, mas no espírito, o mundo não crê em Jesus, não crê. E infelizmente essas filosofias, elas têm alcançado e penetrado muitas vezes até na própria igreja. As nossas crianças já não são iguais às crianças de 100 anos atrás, de 50 anos atrás. Os nossos adolescentes já não são adolescentes que nem nós fomos. Os nossos jovens já não são jovens como há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. E nós, adultos, já realmente somos, tipo assim, né? Aqueles que estão resistindo. Nós somos, hoje eu posso dizer que nós somos resistentes muitas vezes. Porque com tanta perseguição, com tanta mentira, com tanta fake news, com tantas coisas que têm surgido da igreja, a igreja em si, ela já não consegue experimentar
há milagres que foram propostos pela palavra. A igreja não consegue viver de fato, de verdade, o evangelho que Jesus escreveu. Porque já criaram tantas coisas, tantos equipamentos, tanta ciência, tanta tecnologia, que supre, que interfere de certo modo no dia a dia das pessoas, e as pessoas sempre têm aquela tendência de ir pelo lado mais fácil. Todas as pessoas, nós estamos vivendo no momento e estamos criando uma geração, e eu falo isso como igreja, que a igreja principalmente tem feito isso, de pessoas que querem tudo mais fácil. Eu me lembro quando tem um ditado popular, né, um provérbio que diz que a água, ela sempre vai parar no oceano. Se você jogar água, se você colocar água em qualquer lugar, ela vai dar um jeito de escorrer pelos lugares menores, mais baixos, pelos lugares mais fáceis. Os lugares mais fáceis são os lugares inferiores. Por isso, seu filho, meu filho, as nossas crianças, o filho dos outros, eles não sabem quanto é que custa 1 quilo de carne. Eles não sabem quanto é que custa uma bicicleta. Eles não sabem quanto que custa, muitas vezes, um livro. Eles não sabem quanto é que custa um plano de saúde. Eles não sabem. Pode perguntar para os seus jovens, seus adolescentes. Não sabem quanto é que custa muitas vezes. Sabe por quê? Porque eles querem tudo fácil. Eles têm direitos. Nós suprimos tudo o que eles precisam. Eles não têm que ir atrás. Eles não têm mais que cavar o poço deles. Eles não têm mais que plantar, regar e colher. Eles já querem pegar toda a colheita pronta. Isso aqui é uma coisa natural da sociedade de hoje. Nossos filhos são assim. Mas a grande pergunta é: se você vai concordar, aceitar e viver debaixo desse princípio, ou se você vai mudar, se você vai expor a sua cultura, o seu conhecimento, aquilo que você sabe como pai, como mãe, como pessoa adulta, que é saudável para o seu filho, ou você vai deixar ele alimentar de uma coisa nociva, que lá na frente é igual galinha de granja, só come se tiver a ração no prato. Ela não sabe mais, ela não tem mais a capacidade de ciscar. Quando você vai no interior, na roça, eu gosto demais de roça, tá? Eu gosto demais de roça. Sabe o que acontece? Eu gosto de comer galinha caipira, porque a galinha caipira ela é mais saudável, ela não tem tanto hormônio, a carne dela é um pouco mais consistente, o sabor dela é mais consistente. Eu acho isso, né? Então, para mim, a galinha caipira é mais saudável. E você vê por que a carne da galinha caipira é mais saudável? Porque ela, desde cedo, costumou ciscar para se alimentar. Ela também não pega qualquer doença. Ela anda por todo lado e tudo. Agora, uma galinha de granja, ela tem que ser alimentada. Você tem que dar ração para ela certa. Ela tem que viver numa temperatura correta. A galinha de granja, né, o frango de granja, ele tem que tomar várias vacinas, tomar vários hormônios para poder ele não morrer, porque senão ele morre, não aguenta. E se deixar ele num quintal assim por 3 dias, ele acaba morrendo de fome, porque ele não se sustenta. Agora, por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós muitas vezes queremos fazer da mesma forma na obra de Deus, no reino de Deus, no mundo espiritual. Nós não queremos pagar o preço, mas de orar, irmãos, fala para a oração. Sinceramente, a igreja é chamada o quê? Como é que Deus chama a igreja? Casa de diversão, não é? Como é que Deus fala que a igreja deve ser? Casa de oração. Não é casa de diversão.
Ai, pastor, por que eu não fui? Porque não tem nada divertido para me ir para o culto. Não. Calma. Você precisa entender, a igreja é casa de oração. Não, orar eu não quero, pastor, eu quero ser crente, mas orar eu não quero. Tudo bem. Eu quero ler a Bíblia, tudo bem. Mas se você não orar, vai faltar uma coisa muito importante na sua vida. Porque Jesus disse: tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vai o quê? Conceder. Então por que muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida tão aquém daquilo que elas realmente deveriam viver? Irmãos, eu tenho algumas ideias sobre isso. A igreja de hoje não é mais uma igreja que ora. Quando Pedro estava preso, ainda que seja um bebê, a igreja primitiva, o povo estava junto lá orando, fervorosamente orando. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada disso, YouTube. A igreja estava o quê? Orando. Talvez se naquela época tivesse um celular, ou um smartphone, o pessoal estava mandando mensagem e tal, filmando, mandando e tal, mas na realidade estava mais se divertindo ou transmitindo informação do que propriamente buscando a Deus. E nós só vamos poder experimentar o melhor de Deus se nós obedecermos a Deus. Jesus tem princípios, Jesus ensinou segredos muito fortes para nós, só que nós precisamos orar. E não é fácil falar de orar, porque tem pessoas que não conseguem mais tirar tempo para orar, para ver. Tem pessoas que não conseguem mais tirar um tempo ali de 10, 15 minutos para falar com Deus. E oração é falar com Deus. Vamos lá, você pode participar comigo, tá? Então, primeira coisa, Deus chama a igreja de quê? Casa de oração. Diga comigo assim: aqui é a casa de oração. Beleza. Aí, quando você vai orar, você vai falar com Deus. Amém, queridos? Tá? Vamos, ouça aqui, ó. Você vai orar, você vai falar com Deus. Ah, pastor, mas eu não quero falar com Deus. Eu tô com biquinho com Deus. Deus não atendeu o que eu queria. Ele não me deu um iPhone 11. Então eu também não vou mais falar com ele. Não vou mais orar. Vou fazer biquinho. Tudo bem. Pode fazer isso, mas isso é um problema seu. É você que vai perder. Porque Deus, irmãos, Deus é o nosso Pai. Nós dependemos de Deus, nós somos carentes de Deus, sabe? Nós precisamos dEle. É um reconhecimento de Deus, só há salvação através dEle. Só podemos ser salvos através dEle. Então nós precisamos orar constantemente, falar com Deus constantemente. E é interessante que essa palavra oração, e Jesus falou mais de 300 vezes sobre oração. Sabe o que acontece? É um composto de palavras, é uma junção de palavras, é ora e age. Essa palavra oração está bem definida, né? Você ora e você entra em ação. Não é só orar, é orar e agir. Oração, ou seja, você fala com Deus, você conversa com Deus, você vai obedecer a Deus, você vai fazer, você vai agir. Você não vai só falar e ficar lá, de braços cruzados. Essa é a oração. Por isso nós temos que aprender a orar. Pastor, mas eu não sei como orar. Olha, eu vou falar para vocês, você deve ter um discipulador.
Se você quiser aprofundar mais, tem um discipulador, chegue com alguém, com a minha esposa, ou comigo, ou com algum líder de Life Group, fala: olha, eu queria um discipulador, porque eu queria aprender a orar. Então, é coisas realmente muito normal, muito comum na igreja. A gente, né, tinha pessoas que querem aprender a orar. Outra coisa também, mas eu não quero falar com ninguém, eu quero fazer os cursos aqui. Nós temos a escola aqui, nós temos o curso aqui na igreja. Temos cursos aqui na igreja. Começou hoje vários cursos, não é só eu até assim falar, não é só uma classe, não, é uma escola, um seminário. E sabe de uma coisa? Nós temos um seminário Vida Devocional, acho que é terça-feira, né, Halley? Terça-feira. É só com você aprender a falar com Deus, a orar. Alguns segredos bíblicos, como que Jesus ensinou como orar. Os discípulos perguntaram: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ensinou. Mas não é só isso, são segredos, princípios. Domingo nós temos autoridade espiritual, que é um curso tremendo, onde você vai poder desfrutar do poder divino, do poder de Deus, no mundo espiritual. Tem autoridade no mundo espiritual, onde você vai poder. Jesus está falando aqui, ó, para que no versículo 14, né? Olha só, na segunda parte aqui do versículo 14, ele diz aqui: se pedizes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele disse: eu o farei. Aí ele fala: para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe por que Jesus faz? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, pastor Rony, mas Jesus estava pedindo glória para ele. Não. Jesus vai fazer para que Deus possa ser glorificado através da vida dele. E aqui é um grande segredo para nós, irmãos. Você vai fazer, mas não depende de você, depende dele. Você vai fazer, você vai entrar em ação, você vai agir através de orar para que o milagre venha acontecer, tá? Olha aqui, ó, por favor, o milagre venha acontecer para que Deus seja glorificado. Não vai ser você que vai receber a glória, não, ele que vai ser glorificado. Hoje nós tivemos aqui a ceia maravilhosa, fazendo parte do corpo dessa aliança, mas infelizmente alguns irmãos não estão doentes, porque nem cear, não vieram perder a ceia. Ceia é um segredo para você manter a sua saúde espiritual, é o segredo para você manter a sua saúde física. Você vai se alimentar do corpo, pois Jesus quer edificar a igreja dele. Só que nós precisamos entender aquilo que ele está pedindo para nós. Porque, irmãos, se eu vou no médico, o médico me dá a receita e eu não compro remédio, provavelmente eu vou ficar bom, porque por uma cura natural. Mas não vai fazer diferença se eu fui no médico ou se eu não fui no médico. Porque tem pessoas que estão doentes, não consegue, estão se arrastando, não consegue chegar à casa de oração para falar com Deus, não consegue falar com Deus, não consegue se unir ao corpo de Cristo, não consegue, estão com a alma, está presa, está engaiolada, precisa que nós possamos agir, entrar em ação, ajudar essa pessoa, orar por ela, manifestar a glória de Deus na vida dela. E agora nós estamos entrando num período de 21 dias de jejum e oração. Ah, pastor, eu vou tirar muito tempo para jejuar. Amém, mas se você não orar, não vai adiantar de nada. A oração verdadeira, ela acompanhada de compaixão. A oração verdadeira, ela traz benefícios tremendos para nossas vidas. E Jesus disse: eu vou fazer que você me pedir, que você pedir no meu nome, eu vou fazer. Para quê? Para que o Pai seja glorificado, para que as pessoas vejam realmente a Deus no coração desse irmão, dessa irmã. Esse irmão, quando ele ora, Deus faz, Deus opera milagre. Deus é que vai fazer, não é nós. Falar: eu orei pelo fulano, ele ficou curado. Não, você orou, Deus curou. Deus curou. Não foi nada de você. Se você se exalta, se você quer ser glorificado, Deus vai frear. Vai frear simplesmente, porque
Deus não vai levantar um outro Deus. Jesus já disse que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Toda autoridade. Mas Ele primeiro o quê? Ele se submeteu à sua mãe Maria, submeteu ao seu pai José, ele se submeteu aos escribas, se submeteu aos fariseus, ele se submeteu ao Império Romano, ele se submeteu. Então, a partir do momento que ele estava aparentemente dentro, nos nossos olhos humanos, Jesus era um coitadinho, fraquinho, né? Morreu. Aos nossos olhos, Jesus, né? Não tinha nada de Deus aos nossos olhos, mas ele estava constituindo autoridade. E depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele disse: ó, todo o poder, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra, ressuscitado. Ou seja, ele agora se tornou o Deus Todo-Poderoso. Ele agora tudo nos céus e na terra tem que passar pelo sim dele e pelo não dele. Eu quero contar uma história para vocês aqui de um jovem, e às vezes a gente se encontra também nesse parâmetro da vida. Ele, sim, era meio raquítico, né? Ele tinha uma certa... E ele se sentia rejeitado, ele sentia que ninguém gostava dele, ele veio em conflito. E um dia ele foi na igreja, entregou a vida para Jesus, só que ele se tornou uma pessoa assim tão crente em Jesus, em Deus, ele passou a crer de verdade. E ele um dia orando, tá? Lembre-se, orando, né? Tem que orar, para Deus falar tem que orar, orando, né? Deus, oração quer dizer falar com Deus. Eu não sei exatamente o que ele estava orando, mas ele estava orando, falando puramente do seu coração, sinceramente. Aí Deus falou para ele sentiu claramente Deus falar para ele: ó, você está vendo aquela pedra? Aí tinha uma pedra bem grande, bem no morro lá, bem no monte. E se você vai todo dia lá e empurra essa pedra. Aí ele não duvidou. No dia seguinte ele estava lá, empurrando a pedra, empurrando a pedra, empurrando a pedra. Aí, meus irmãos, passou-se um ano, ele não entendia nada, passou a questionar: puxa, mas não está acontecendo nada. Aí passou-se mais um ano, aí ele já começou, a fé dele começou já a ficar assim totalmente abalada. Ele falou: mas que sentido tem isso?